Olá, gente amada que me escuta, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem. Azila Fera aqui falando sobre Plutão em Aquário. Para vocês que são do próprio signo de Aquário, que vão receber Plutão passando por cima de suas cabeças, né? Trazendo todos os inflúvios de transformação, de ir em direção ao fundo do poço, de procurar, nossa, dentro de si mesmo, vencer os próprios medos, né? E regenerar, né? Renascer das cinzas nos próximos anos. Bem, amado, essas análises e previsões astrológicas são para vocês que têm Sol em Aquário, Ascendente ou Estélio nesse signo. Estélio são 3 ou mais planetas em um signo, portanto, se você tem 3 ou mais planetas em Aquário, você também é aquariano, né? Mesmo não tendo Sol nem Ascendente, mas mais de metade do seu mapa astrológico, ou metade, né? Possui os planetas que regem essas casas em Aquário. Então, o que acontece em Aquário tende a influenciar a vida de vocês bastante, por conta que vai passar por cima desses planetas aí no seu mapa astrológico. Bem, o Plutão em Aquário, ela é uma posição, pessoal, que exerce uma influência principalmente na potencialização da própria energia de Aquário, né? Aquário é o signo da inovação, da originalidade, liberdade, é um signo aéreo e, portanto, quem nasce sobre esse signo, quem tem essa energia, de certa forma, gosta de estar em grupos, entende o que é interação, comunidade, né? Tem esse senso mais coletivo, né? Então Plutão vai intensificar essas energias. Só que o Plutão, ah, nossa, vai fazer com que os aquarianos tenham um forte desejo de mudança, mas na questão de revolução social. E busca, nesse caso, né, busca constantemente, né, expor e colocar em prática essas novas ideias para mudar o mundo ao seu redor. De certa forma, são grandes planos. Então a energia de Plutão em Aquário vai dar aos próprios aquarianos um senso de poder e liderança. Claro, é assustador, né? Ainda mais os aquarianos, aqueles mais tímidos. Observe que Aquário é regido pelo signo de pelo planeta Urano e por Saturno. Então, a energia saturnina tende a deixar, com Plutão passando por cima, né? Tende a ser assustador mais, porque é responsabilidade. As minhas ideias causam muita mudança, então, nossa, sabe, dá. Agora, quem é Urano vai. Pode dizer, Urano também é um complicado, porque Plutão vai dar uma potência, então tende a ser um tanto mais bravo aí, né? O lado uraniano tende a ficar ainda mais bravo, que a mudança súbita é uma mudança bem destrutiva, né? A presença de Plutão também pode desencadear alguns medos ocultos que os aquarianos achavam que não tinha, particularmente aqueles relacionados com o próprio poder, né? A liderança, a responsabilidade. Lembra que Escorpião, o signo que é regido por Plutão, lembra que Marte é o regente clássico, Plutão é o regente moderno. Plutão tem essas energias escorpiônicas, né? E Escorpião é o 10º signo em relação a Aquário, e portanto, então, Plutão vai trazer essa liderança, essa abordagem mais à vida da popularidade, como o aquariano é líder, como o aquariano administra a própria responsabilidade. Claro, temer o impacto sobre Plutão passando em cima do signo de vocês, amado, realmente eu não julgaria vocês se ficasse com muito medo, porque Plutão realmente, né, é a energia do escorpião. O escorpião é análogo à morte, é análogo a tudo que vai e não volta jamais, né? Tem que esperar renascer, é igual a ideia dos antepassados, que eles já não estão entre nós, mas temos a energia, né? Já é uma questão mais mística, espiritual, ritualística. Então, assim, vocês podem se sentir inseguros pela própria capacidade de liderar, de transformar o mundo ao seu redor, sozinhos. Nossa, é interessante porque Aquário é o signo da coletividade. Com Plutão passando por cima, cai a realidade. Uma realidade cruel. Que a própria energia de Escorpião fala: olha, você quer ser amigo de todo mundo, mas as pessoas mentem, as pessoas enganam, as pessoas ferem as nossas emoções. Então, traumas emocionais tendem a vir à tona para os aquarianos, né? O Plutão no signo de Aquário faz com que os aquarianos, amados e amadas, precisem aprender a aceitar e abraçar o próprio poder pessoal. Mas entende, o próprio poder pessoal, então tem a ver com a própria liderança, né? E observe, individualidade.
Então o aquariano tem que trabalhar para desenvolver a própria autoconfiança, a própria autoestima. Então tem que confiar em sua própria capacidade de liderar, criar próprias, sabe, criar as próprias mudanças, né, ao seu redor. Ao mesmo tempo, é importante que reconheçam a própria importância do trabalho em equipe, da colaboração com os outros para alcançar os seus próprios objetivos, né? Então, colaboração com os outros vem naquele sentido de você sabe que tem que trabalhar coletivamente, mas você entende que é um indivíduo no meio daquelas pessoas que não são tão amigas assim, que têm perfeitos, têm medos, são pessoas que podem sim mentir, são pessoas que podem sim ter traumas também. Então é todo mundo cheio de traumas e tentando viver como pode. Então, aí até a própria ideia utópica de Aquário se perde quando Plutão entra aqui no signo de vocês, né? Ou seja, vocês começam a entender a fragilidade da vida humana, né? Então, todo mundo junto, todo mundo é frágil também. Ahn, Podemos observar, pessoal, que o Plutão em Aquário ele vai trazer as naturezas do signo de Escorpião, portanto do elemento água, para a vida dos aquarianos, né? Então, assim, vai ter sim aquela atração pelo poder, pelo controle. É, tende a ter um sentimento mais profundo mesmo em relação às pessoas, no sentido de quando sentir, sente intensamente. Então, ah, o aquariano vai ter que trabalhar para desenvolver a autoconfiança e a capacidade mesmo em sua própria liderança. E levando em consideração aqui que Plutão é uma energia quadrada, né, ao signo de Aquário. Portanto, ele exige que o aquariano ele vá em direção a organizar, a administrar o poder, né? Claro que o poder vai estar com o signo de Aquário, de certa forma, porque Plutão passando em Aquário traz à tona aquela personalidade dos aquarianos que somente depois de uma maturidade os aquarianos costumam ter, né? Que é a ideia de que a transformação no mundo praticamente é algo natural, né? O caos é natural. O que o aquariano pode fazer é a administração desse caos. Então representa que o Plutão passando na própria energia do aquariano, a identidade, a autoexpressão do aquariano, né? Principalmente os aquarianos que têm o Sol, né? Nossa, vai ser regenerada, né? Lembrando que o Escorpião é um signo de poder, ele entende o sofrimento, né? A dificuldade da vida de uma forma mais amadurecida, então tira um pouco de uma certa até liberdade sem responsabilidade, não, sem maturidade, que geralmente um aquariano mais jovem pode ter. Então, o Plutão passando por Aquário deixa o aquariano um tanto mais amadurecido no sentido de aceitar que ele não tem controle de tudo mesmo. Nossa, é uma influência escorpiônica, né? Principalmente nas motivações e comportamentos do aquariano. Claro, o aquariano pode sentir um forte desejo de transformar a si mesmo, é, melhorando a sua aparência, melhorando a sua imposição, a sua personalidade, né? Sabe aquela ideia de personalidade forte que sabe pagar a conta, sabe, exigir que respeitem. É uma questão mais sombria, é um aquariano um pouco mais dono de si, que sabe se impor, né? E se impõe de uma forma em que as pessoas podem até ficar com medo. É o Plutão, né? Essa influência pode trazer desafios para os aquarianos, porque, nossa, Plutão lembrando que Plutão do arquétipo do Plutão é Hades, né? O senhor do submundo, aquele que julga quem vai mandar quem para o Hades, as trevas eternas ou o paraíso, né? Percebe que essa é a ideia do Plutão. Então, o Aquário, ele vai ter que equilibrar esse desejo de poder e controle, né, de julgar as coisas, com a necessidade da própria independência, da própria liberdade, tipo,
não vou ligar pra isso não, né? Mas só que ele vai entender que ele tem que se importar. Porque senão as coisas fogem do controle. A ideia mesmo é essa. Que se ele não se importa, ele deixa as coisas, porque é liberdade, então vamos deixar tudo livre. Aí tudo acaba. Precisa de uma mão ali que sabe que tudo vai ter início, meio e fim, naturalmente. Mas tem que saber cuidar do início, do meio e do fim para as coisas terem um bom início, um bom meio e, claro, um bom fim. Então, o conflito é sobre isso, que é difícil de resolver, ou seja, tem que controlar então a vida, o processo das coisas. Tem aquariana. O Plutão vai ensinar vocês o seguinte: não pode deixar as coisas soltas no automático. Então, é por aí. Se deixar as coisas soltas no automático, sabe, pode dar errado, pode criar monstros. Sabe aquela ideia, né? Do deixar as coisas fazer, daqui a pouco tá destruindo, explodindo tudo, né? É aquela questão. Há que conscientizar-se da necessidade do equilíbrio, da moderação. Observe que o Plutão vai intensificar as energias de Aquário, portanto, a própria energia de Urano e a própria energia de Saturno. Urano são as mudanças súbitas e o Saturno é a rigidez. Então tem que manter um respeito aqui pelos limites, seus próprios limites, os limites dos outros, a liberdade individual, as escolhas. Então pode ser que a priori os aquarianos percebam que tem um poder de influência, vai se embebedar desse poder e poderá causar mudanças muito. Ou seja, os aquarianos podem ficar um tanto, digamos, perigosos a priori. Sabe aquela ideia do mafioso, do misterioso, daquela pessoa assim que esconde muita coisa, né? O líder da gangue, nossa, é, parece algo meio adrenalina às vezes, né? O punk, o cyberpunk, mas é um tanto intenso aqui, né? São emoções e desejos profundos lutando para se equilibrar, né? Dentro de vocês mesmos, que pode explodir de uma forma que, sabe, se vocês estão se controlando para não perder ali, bem, pode sair do controle. Então, o poder pode embebedar os aquarianos muito facilmente, né? Eu gosto de falar muitas vezes que é a liberdade e libertinagem. Qual é a diferença entre essas duas palavras, né? Então, os aquarianos tendem assim, a chegar no fundo do poço e procurar sair. O Plutão em Aquário vai fazer com que tenha essa grande revirada na vida dos aquarianos, né? Quando consideramos que Plutão é o regente de Escorpião, claro que, nossa, vai trazer essa energia escorpiônica que, porventura, aos aquarianos de ascendente, vocês que estão me entendendo possivelmente, esse escorpião rege a casa 10. Observe, né? Vai estar lá em algum grau de escorpião. Então, de uma certa forma, a casa 10 é uma casa regida por Plutão. Então, Plutão passando no signo de Aquário, do ascendente de vocês, vai trazer a energia escorpiônica para o ascendente, indicando que quanto mais essa energia de escorpião vocês conseguem administrar, entender as emoções, se você está apaixonado, se você está com raiva, entender em profundidade essa emoção e como você direcioná-la ao mundo ao seu redor, mais sucesso, mais poder, crescimento profissional vocês vão ter. Porque a casa 10 representa a carreira, o trabalho, a reputação, né? Digamos, como você utiliza a sua própria identidade, né? E a partir da sua identidade você é reconhecido por isso. Então a combinação do seu trabalho, da sua segurança, de quem você é, aquilo que você tem ambição para fazer, as pessoas que você conhece, tudo que você gestiona em sua vida, o Plutão passando em Aquário, você vai naturalmente ter uma motivação para isso, para o sucesso, para o poder, por ser alguém influente na sua área, alguém que sabe trabalhar e que trabalha incansavelmente, né? Nossa, você quer cumprir as suas metas, transformar suas vidas, principalmente a vida profissional, né? Aquário e Escorpião, pessoal, tem uma quadratura natural, né? São dois signos que fazem uma quadratura natural, são signos fixos, né? Eles estão ali no meio das estações do ano em que eles estão, né, inseridos. Então, quando Plutão passa em Aquário, trazendo as energias de Escorpião, os principais problemas em Aquário é que, nossa, Plutão vai trazer
características de controladoras, possessivas, enquanto que o aquariano, a energia natural dele é deixar livre, né? Por isso que tem aqueles conflitos internos. Nossa, eh, eu estou sendo incoerente comigo mesmo. Eu quero que todo mundo seja livre, mas eu quero mandar em todo mundo, não? Observe que vocês podem sentir-se divididos, né, entre essa necessidade de autonomia e que todo mundo seja livre, mas também você quer controlar todo mundo e você mesmo transformar com suas próprias mãos. Então lembre, amado, que equilibrar essas energias indica que você tem que aprender mesmo a fazer com que as pessoas comprem as suas ideias. Então, seu poder de persuasão pode aumentar. Se caso você observa que as pessoas tendem a lhe escutar, então melhore as suas habilidades, as suas habilidades administrativas, de carreira, busque informação para aumentar assim o seu poder, para que as pessoas escutem as suas ideias na sua empresa, no seu trabalho. Lembre também que você não vai se tornar também alguém, né, que sobe em qualquer palanque e todo mundo vai prestar atenção em você. Não é isso, porque muitas vezes também esse Plutão pode destruir a sua carreira, porque ele vai destruir, colocar você no fundo do poço para você sair dali de dentro, né? Então, vocês, amados, precisam aprender a lidar com esse desejo de poder e controle apenas. Como é que vai lidar com isso? Equilibrar essa energia com a própria colaboração, com a cooperação. Você entender que ser a diferença entre líder e chefe, né? Fazer parte da equipe, botar a mão na massa junto com as pessoas. De uma certa forma, o Plutão em Aquário, ele é o poder que vem através da liberdade. Então, quanto mais você aprende a lidar com a sua própria essência, de lidar com o público, de lidar com as pessoas, com os amigos, deixar as emoções fluírem, vai ser a melhor forma. Vai sofrer, vai doer, vai ser difícil, mas vocês, aquarianos e aquarianas, com o tempo vai aprender a sentir, a energia escorpiônica vai ensinar vocês a entender o que é uma amizade verdadeira, né? Porque vocês vão lá no fundo, vai acabar se ferindo com amizades falsas, vai acabar encontrando diamantes também nessas profundidades. Observe, né? O carvão, aquele carvão preto, né? Que é sujo, mas aí você limpa e encontra diamantes que brilham. Nossa, então tem toda aquela ideia de vocês aprender a garimpar na própria amizade, não querer ser amigo de todo mundo, não querer ajudar todo mundo, nem todo mundo merece ser ajudado, aquariano. Por incrível que pareça, as pessoas, algumas delas estão tão presas na própria ignorância, nas próprias, sabe, trevas internas, que você tenta ajudar e elas não vão te agradecer, e muito menos é o momento delas serem ajudadas, mas aí vocês têm que entender qual é esse momento. Com Plutão e Aquário, vocês vão entender que vocês não precisam também fazer tudo pelas outras pessoas, você simplesmente, digamos, eu quero abrir uma escola para as pessoas pobres, sabe? Uma coisa assim grandiosa, isso é Plutão mesmo, né? Controlar a educação das pessoas. Aí você não precisa também querer que as pessoas, sabe, obrigar as pessoas aí apenas abra a escola. Quem quiser ir para sua escola que vai. Né? Você não quer controlar também até o querer das outras pessoas. O Plutão em Aquário pode ser aquela pessoa que quer forçar mesmo as pessoas a estudarem o que você quer que elas estudem. Observe a nuance, né? Você cria os elos, as pontes, né? As ferramentas, um meio de conexão, Aquário, né? Conexão internet e tal. Você cria esses meios de conexões para as pessoas, quem quiser que venha. Então você vai aprender a fazer a propaganda, vai aprender a fazer os mutirões. Quem quiser ajudar que vem. Se ninguém vier ajudar, não tem problema, vai sozinho, mas faça a sua parte. O Plutão, pelo menos, vai lhe dar esse poder da sua parte, né? Lembre-se do Hades. O Hades, de uma certa forma, também, vale ressaltar que Hades ele é injustiçado, né? Ele sabe só que ele é injustiçado, mas ele entende que o fato das pessoas temerem ele, né, em si, o Hades, né, o deus grego do submundo que julga as pessoas, que faz as pessoas ficarem com medo. O fato das pessoas temerem ele também faz com que as pessoas deixem ele em paz, né? Então ele tem a liberdade de escolher o que ele quer, ter a sabedoria que ele quer. Então o Plutão representa o poder, a transformação, a regeneração, mas a morte também. A morte simbólica ou a morte física, mas a morte simbólica vem como o que em você tem que morrer para renascer, né?
partes de mim que morrem e eu viro uma outra pessoa, uma nova personalidade. Então, partes do aquariano vai morrer nesses anos, né? Plutão vai passar no signo de Aquário, média 20 anos. Vai e vem ali em Capricórnio, Aquário, depois vai e vem a Peixes, Aquário, né? Mas são 20 anos para poder você se regenerar, aquariano. Então é uma vida, né? Então os aquarianos podem experimentar sim dificuldades, muitos riscos elevadíssimos, né? Mas quão corajoso você é a vida, né? Por isso a responsabilidade, Plutão em Aquário, liberdade com responsabilidade, né? Claro, Plutão em Aquário pode trazer, vamos entender o seguinte, é, sabe aquela ideia de você querer se mudar e morar em outros locais, aí acontece alguma coisa mais complicada nesse local, aí você tem que mudar para outro local, então você acaba se envolvendo em brigas, discussões com aquelas pessoas muito intensas, e aí você tem que mudar para outro canto, aí passa dificuldade financeira. Observe que Plutão vai estar passando no próprio signo de vocês, então aqui engloba quase tudo, mas tudo referente à sua própria motivação. Então tem muito a ver mesmo com a sua própria consciência de quem é você. Então o principal problema é isolamento. Sentir-se isolado, não tem um grupo para você, não existe mais grupos, né? Isso é o pior medo da aquariano, né? Não existe grupos mais. E agora, né? Então pode sentir esse isolamento. E essa questão de não existir grupos é justamente o aquariano, de uma certa forma, esperar que os grupos sejam do jeito que ele quer. E o Plutão vai mostrar que não, a gente pode criar grupos do zero. Então a dificuldade que os aquarianos podem encontrar com Plutão no signo de vocês é essa sensação de que tudo está mudando ao seu redor, mas não a mudança que você esperava. E principalmente quando se trata de relações pessoais, profissionais, Plutão rege a casa 10, né? Então, nossa, você pode sentir como se a sua vida não tivesse no seu controle. Você planeja tanto, mas a vida não está do jeito que você gostaria. Nossa, e é engraçado porque assim, a gente fala da vida perder o controle, né? O Plutão que fala do controlador, mas observe, o Plutão dá o poder, você controla, você administra, e o aquariano quer liberdade, aí ele. Observe, o Plutão vai ensinar o aquariano, a aquariana, né? É aquela máxima que a gente entende do aquariano, que ele gosta de liberdade, fraternidade, igualdade, mas muitas vezes ao seu ver, ao ideal aquariano, do aquariano, né? Não dos aquarianos, do aquariano em si. A pessoa aquariana tem os próprios ideais dela e ela quer aqueles ideais, ela coloca aqueles ideais como os dela, signo fixo, né? E, claro, muitas vezes depende muito do embasamento do aquariano. E observe então esse poder em um aquariano mal embasado, né? Um aquariano que tem uma ideia de vida diferente, que é mais aprisionante, né? Nossa, então é uma falta de controle. O Plutão fazendo assim, ó, essa é a liberdade. E o aquariano, não, liberdade é isso. Então pode haver assim, uma tendência a se fechar emocionalmente, com medo das próprias emoções, se afastar das pessoas porque sente muita emoção por aquela pessoa. Então você pode se prejudicar porque tem medo de prejudicar os outros, porque sabe aquela confusão entre ser ou não ser. Nossa, Plutão em Aquário pode fazer com que os aquarianos, por exemplo, se sintam atraídos pelo poder, né? E pela influência. Porque é a energia de Escorpião, não de Aquário. Porque Escorpião, ele tem essa questão de controlar para se defender, porque ele tem traumas emocionais. Então, essa energia vindo para Aquário vai ter os traumas aquarianos vindo à tona, seus traumas, então os traumas aquarianos, as amizades que não deram certo, as minhas experiências de trabalho, sabe, ninguém escutou minhas opiniões, né, quando eu disse. Então, o aquariano pode querer se vingar porque ninguém escutou a ideia mirabolante que ele teve há um ano atrás. Agora eu não vou contar não, deixar, sabe, ter problemas, entende? Então você pode sentir a necessidade mesmo de, sabe, minar a liberdade das outras pessoas, né? Porque eliminaram as suas, né? Então, vai ter disputa sim, disputa de poder, especialmente aos aquarianos contra pessoas com valores diferentes, né? É de se esperar isso. Os aquarianos vão ficar realmente bem amados, vocês, né? Tende a ficar mesmo com venenos escorpiões agora, né? Venenosos. Mas observe,
vale até a pena entender, né? Escorpião é. Escorpião é um signo que fala, sabe, a dose certa do veneno. O veneno certo vira um santo remédio. Então, amada escorpiana, amada aquariana que vai ficar mais escorpiana, né? Vai ficar com mais escorpianices na vida de vocês. Saber utilizar bem a dose do veneno é um santo remédio. Acho que isso já vai funcionar muito bem com vocês. Vocês vão entender que vocês não precisam ser bonzinho o tempo todo, mas também não precisa ser malévolo, né? Plutão pode trazer essa malevolência. Plutão, aprenda a lidar com a falta de controle. Porque no signo de você, o Plutão é o controle, mas no signo de Aquário, Plutão é um caos, é o poder sobre o caos também. Né? Para vocês que são aquarianos, entende isso, né? Então, não queiram ter controle. Tenta administrar o fluxo. É importante que você permaneça fiel aos seus valores, claro, de liberdade, igualdade, mas não queiram controlar isso, sabe? Não queiram também que, sabe, as coisas ao seu redor sigam isso. Nossa, vai trazer mudanças profundas na vida de vocês automaticamente, vai. Então aproveite as mudanças, deixem ser levados por essa mudança e vai administrando justamente os benefícios que isso lhe traz. Isso vai para esse cantão, vou aproveitar aqui. Isso vai mudar dessa forma, então vou. Então, as suas ideias criativas, mirabolantes, vai servir para isso. É como se, por exemplo, deu uma chuva forte que acabou com tudo. Essa chuva trouxe de longe várias sementes de frutas. Aí você vai derrubar aquelas frutas, naturalmente, querer plantar suas frutas, não. Nasceu automaticamente, vamos utilizar isso. Se eu for plantar as minhas, pode dar problema, né? Porque aí você acaba nenhum nem outro. Então, o Plutão em Aquário vai dar muito poder. Então, cuidado para você não se embebedar com esse poder. De qualquer forma, você tem que entender o que está sob o seu controle. A vida toda não está sob o seu controle, só o que você pode criar, ou o que você administra de suas próprias criações, né? Nossa, vai ser interessante, vocês vão entender quando os escândalos começarem a aparecer, você perceber que muitas vezes é você que cria o escândalo, você que faz o escândalo ser maior do que ele deveria, né? Então os aquarianos podem aproveitar ao máximo essas oportunidades de crescimento, transformação, que vai sim evoluir na questão do trabalho, de se tornar um líder, tornar uma pessoa que o que você fala que acontece muda tudo, né? Lembrando que é como se você derrubasse uma peça de dominó, uma enfileirada, você sabe o que acontece, né? Você só empurra uma peça, o que vai acontecer ali todas as peças, uma vai caindo em cima da outra. Você está preparado para esse caos só por causa de uma fagulha virar um imenso fogaréu, né? Bem, amados, se você chegou até aqui, é sinal que vocês gostam do conteúdo do canal. Muito obrigado pela atenção, tá certo? Essa foi a análise do Plutão em Aquário. Demorei um pouquinho porque foi um pouco mais longo que os outros, porque tá no signo de vocês, né? Então tem que falar exatamente que vem o Plutão em Aquário, né? E para os aquarianos é um poder que vai embebedar muitos aquarianos. Mantenha sempre a sua humildade, lembre-se do signo oposto, a nobreza, lembre-se aí, equilíbrio, tá? Bem, agradeço de coração a sua atenção. Se você chegou até aqui é porque gosta. Se não é inscrito no canal, se inscreva agora, tá? Deixa o like, compartilhe o vídeo nas redes sociais também para crescer o canal. Agradeço de coração mais uma vez e até mais, pessoal. Tchau, tchau.